que vocês absorvessem algo disso aqui, porque talvez esta seja uma passagem mais importante para todo esse aprendizado até hoje sobre a oração. Amém? Qual é o tema? Eu falei? A dor da oração não respondida. Talvez você não perceba, mas você falar com uma pessoa e ela não dá importância para você, dói ou não dói na alma? Não. Né? Você falar com o filho, com o marido, com a mulher, não dá importância para você. É horrível, dói na alma. Portanto, é a dor da oração não respondida. Quantos aqui já sentiram a dor da oração não respondida? Eu já senti muitas coisas e até eu sinto às vezes a dor de uma oração não respondida. Diz assim, Mateus 7, versículo de número 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7, 7. Sabe que alguém já perguntou? Vem cá, Jesus não disse que pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á? Por que então você ora e ele não responde? Quanto é que tem essa curiosidade? Por que Jesus não responde a nossas orações? Eu acho que a coisa mais importante da nossa vida é saber por que as nossas orações, muitas delas, não são respondidas. Você tem interesse em saber isso hoje? Porque o assunto hoje é esse. Se você não quiser saber, a gente para e vai louvar o Senhor. Você quer saber? Está bem? Porque muitas vezes a nossa oração não é respondida e muitas vezes a gente é escarnecido, né? Aí a crente ora e Deus não faz nada. E é assim ou não? E ele escarnece. Quando você já viu o crente orando e o ímpio escarnecendo dele? Ah, crente, Deus não vai te responder não, né? Então, meus irmãos, quando faço essa pergunta, pelo menos a mim, eu já sei qual é o tipo de conversa que essas pessoas querem levar, né, a discussão, mas eu não vou discutir com ela, né? Sobre essas palavras de Jesus. O que eu posso fazer, se você quer saber por quê que muitas vezes suas orações não são respondidas, eu posso te explicar, né? Eu posso ir direto à raiz. Porque muitas vezes as nossas orações são sinceras, são cheias de fervor, mas isso não basta. Talvez eu pergunte a você sobre o que você está orando. E sobre o que você ora e está com medo de Deus não te responder. Que é um motivo de oração que você disse, eu tenho orado, mas eu devo orar porque eu acho que Deus não vai me responder. Já aconteceu isso com você? Então, tem orado para meu marido deixar de beber, de repente chegou bem em casa, assim, tem orado para minha mulher se mudar, se transformar, tem orado pela depressão de minha mãe, minha sogra, minha mulher, de meu, sei lá, pessoas que estão deprimidas. Muitas vezes essas orações não são respondidas. Você sofre com as pessoas que murmuram, cheio de lamúria, cheio de reclamação, entra dia, sai dia, mês por mês, ano sai ano, as pessoas, a mesma coisa, você orando e não tem uma resposta de Deus. Tem muita gente sofrendo essa agonia da oração não respondida. Você crê que a oração momentânea é quem mais sofre com a dor da oração não respondida. Se você está se sentindo perturbado porque não vê suas orações respondidas, eu vou te dar aqui 3 dicas. Quantas dicas? 3. Mas hoje, se der tempo, eu vou dar somente uma dica. Amém? Eu vou dizer quais são as 3, mas hoje a gente vai falar somente da primeira. Qual é a primeira? Se é um pedido errado, Deus diz, diga não. Se você pediu errado, Deus diz não. Tá certo? Segundo, se não é o momento certo, Deus diz, calma, espere. Não é o momento. Terceira dica, se você está errado, se você está fazendo coisas que você deveria já estar com a maturidade de compreender o que é um pedido com uma boa motivação, então Deus vai dizer a você, precisa o quê? Crescer espiritualmente. Porque ele só atende pedido de oração de criança quando a criança ainda é criança. Mas quando você já é crente, que já deveria crescer e não cresceu, então ele vai te mandar umas provas
voltinhas aí para você crescer, para poder te atender. Não é que ele não queira atender, não. Ele quer te atender, mas no momento em que você apresentar uma maturidade para receber aquilo que você tem pedido. Mas se o teu pedido é certo, se o momento que você está pedindo é certo, e se você, de fato, né, está certo, está coerente, né, com sua maturidade espiritual, então o que é que você tem que fazer? Continuar a orar. Porque essa palavra que Jesus fala aqui, pedir, dá-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, ela é verdadeira. Mas para ela se cumprir, precisa dessas 3 dicas. Você não pode pedir coisas erradas. Você não pode pedir, ele pode, mas ele vai responder não. Você precisa pedir no momento certo. Você pode pedir no momento errado? Pode, mas ele vai dizer, calma, espere. Deus não aguenta mais esperar, não é o momento. E você pode pedir tudo certo, no momento certo, mas ele quer que você continue batendo até a porta certa. Amém? Então, o segundo e o terceiro problema a gente vai ver depois, para a gente analisar também detalhadamente. Discípulos de Jesus fizeram pedidos errados e Jesus disse o quê? Não. Tem uma passagem aqui, que estava Pedro, Tiago e João. Aí então Jesus foi com eles, subiram ao topo da montanha. E de repente a glória de Deus desceu naquele lugar sobre Jesus, e ali teve uma aparição de Moisés, que já tinha séculos e séculos que tinha morrido, e de Elias. Eles apareceram do lado de Jesus. Que maravilha, né? Então, o esplendor da glória de Deus, eu não sei como é isso, eu nunca vi uma aparição, uma manifestação tão gloriosa dessa. Apareceu ali para Jesus, para Pedro, Tiago e João. E eles ficaram, que maravilha, né? Então Pedro teve uma ideia brilhante. Foi o que Pedro falou? Isso foi lá no Getsemane. Senhor, que tal fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias? Jesus concordou com ele? Não. Depois ele vai saber por que não. Então, era um pedido mais ou menos assim: Jesus, vamos construir um abrigo, uma tenda aqui para você, Moisés e Elias. Ficaremos felizes em permanecer aqui na montanha com vocês, desfrutando da sua glória. Parece uma oração bonita, né? Bem intencionada. Mas a resposta de Jesus foi não. Então, uma nuvem espessa envolveu eles. Aí ele cortou a conversa. Jesus e os discípulos ainda tinham um trabalho para fazer na planície lá onde vivia o povo. Jesus não queria ficar ali, ele tinha o que fazer. Jesus não veio para ficar numa cabana lá, cheia na glória, não, ele veio para trabalhar. E a gente vai ver também sobre isso. Muitas vezes a gente acha que ficar só no dilúvio, a presença de Deus, fumaça, brilho, o esplendor. Sabe, e aí a gente não faz o que veio para ser feito, não cumpre o nosso propósito. Porque cada um de nós precisa descobrir o propósito para o qual está aqui nesse mundo. Amém? É a coisa mais importante para a sua vida. Porque se você não descobre, você vai levar a sua vida inteira tentando e se frustrando. Tentando e se frustrando. Tentando e se frustrando. Então, quanto antes nós descobrirmos o nosso propósito, o que é que Deus tem para nós, o nosso chamado, a nossa vocação, o que é que nós estamos fazendo aqui, quanto antes, melhor. Porque nós vamos, para a nossa vida, glorificar melhor a Deus. E parar de ficar rodando. Foi o que esses discípulos estavam aqui, né? E não queria saber quem que eles. Não vão mais trabalhar, eles foram chamados para ganhar homens, ganhar almas, para pregar o evangelho, para evangelizar, para ganhar almas. Lembra? Andando com Jesus, crescendo. Não, eles queriam ficar ali, 3 tendinhas, uma para tudo. Na verdade, ali ele estava só com H com Jesus, né? A gente faz 3 tendas, aí ele diz: não faça assim, faça 6. Você vai ficar do lado de fora da tenda, faça umas para vocês também. Nada. Moisés e Elias subiram na fumaça. Vamos trabalhar, rapaz. Fica aí para o negócio de glória. Então, ele não podia ficar ali naquela montanha. O pedido de Pedro foi o quê? Pedido errado. Pedido errado. Então, o que é que ele tem que fazer? Aprender com esses caras aqui a fazer o pedido correto. E Jesus me concedeu. Aí, outra vez, Tiago e João. Dessa vez não estava não, né? Estava Tiago, João e a mãe deles, porque Tiago era irmão de João. Então, o que foi Tiago? Qual foi a oração da mãe de João e de Tiago? Senhor, dá que quando o Senhor estiver na tua glória,
Meus filhos, Tiaguinho e Joãozinho, sente cada um do seu lado, do teu lado direito e outro do teu lado esquerdo. Olha o pedido da coroa. Ela perguntou se podia reservar esses 2 melhores lugares. Eles não queriam, sabe, para ver as coisas do céu, para ver as coisas de lá, não. Eles queriam ser os principais, os primeiros, né? O resto assim. Pedido errado. Jesus também não atendeu. Jesus respondeu: não, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Está vendo? Eu estou pedindo errado. Está em Mateus 17, 8, e Marcos 9, 2 a 8, e Lucas 9, 28 a 36 também. Vocês não sabem o que está pedindo. Haverá muita dor e sofrimento em meu reino antes que a minha glória seja revelada. Ele perguntou: vocês estão dispostos a passar pelo que eu vou passar? Se vocês quiserem ir para a cruz, sofrer o que eu vou sofrer, morrer, receber viés mortais. Além do mais, os lugares de honra já estão reservados. Para quem? Eu não sei. Ela está pedindo para você está querendo tomar o lugar, né? Para quem já está reservado. Em outras palavras, seu pedido é impróprio, seu pedido é errado e não será atendido. Está vendo? Está lá em Mateus 20, está em Marcos 10. Parece que Tiago e João gostavam de fazer pedido errado, né? Impróprio. Eles já gostavam de fazer esse pedido assim, impossível. Então, algum tempo depois, né, dessa passagem da transfiguração, Jesus e os discípulos, eles quiseram entrar numa aldeia de samaritanos e eles não deixaram. Ficaram irritados. Os samaritanos não deixaram Jesus e os discípulos passarem na rua dele. Imagina, o menino pela boca: não deixe o povo vir pregar o evangelho aqui. Dá para pensar isso? Graças a Deus que os meninos são nossos, não é não? Os meninos são do Senhor, eles deixam. Lá na laranjeira, já pensou? Chegar assim: não, aqui não. Então, João e Tiago disse assim: Senhor, se tu quiseres, tu manda descer fogo do céu e extermina essa raça toda aí. Jesus atendeu eles? Jesus podia fazer isso ou não? Podia destruir aquela aldeia com o fogo do céu. Então, mais uma vez, Jesus negou o pedido. Eu vou ler só um versículo para você ver aqui. Vou deixar aberto aqui. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens. Está vendo? Que Jesus maravilhoso, né? Mas veio para salvá-los. E foram para outro povoado. Eles não querem que vá para outro lugar. Foi isso que Jesus fez. Não veio para querer destruir. Não, que espírito é esse? Esse espírito veio para salvar, não veio para poder destruir ninguém, não. Amém, meus irmãos? Então, Jesus mais uma vez negou o pedido e ainda censurou. A palavra dele diz que ele repreendeu os discípulos. Que é isso? Você não sabe de que espíritos são. Então, muitas vezes Deus é sempre amoroso. Deus é amoroso demais para dizer sim a coisas que a gente pede a Ele, mas que Ele não concorda. Está errado. Amém? É melhor orar que é a vontade do Senhor. Então, vamos ver aqui 4 tipos de pedidos errados. O primeiro pedido errado é satisfazer a nós mesmos. Amém? Infelizmente, nosso Deus nos ama demais para dizer sim a pedido errado. Ele responde, mas ele vai dizer o quê? Não. Não é resposta também. Ela não é. Não é resposta. Quem quer um Deus que lhe ensina tudo? Você quer um Deus que tudo que você pedir? Você quer um Deus assim? Deus nos livre, né? Graças a Deus que Ele tem sempre um não quando Ele vê que a gente está pedindo a coisa errada. E dou graças a Deus por isso. Então, a gente não sabe por que muitas vezes, mas pela graça de Deus, a gente deve agradecer a Deus quando Ele diz não também. Em tudo, dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Vamos fazer essa oração? Diga assim: Senhor Jesus, obrigado por teu grande amor. Obrigado pela tua preocupação pela nossa igreja. Para muitas vezes dizer não. Amém? Graças a Deus.
que às vezes está orando coisa errada e diz, não, então vamos agradecer ao Senhor. Então, a importância da motivação. Deus, Ele não olha o seu pedido, Ele olha o que é que está motivando você a fazer aquele pedido. Lembra que eu falei que satisfazer a nós mesmos. Primeiro pedido errado. Qual é a motivação de satisfação sua mesmo? Porque eu quero ser, eu quero, sabe? A gente ainda vai estudar aqui a diferença do eu para o nós. O cristão, ele nunca é eu, porque não existe cristão sozinho. Existe um cristão que ele está no corpo de Cristo. Ele é um membro de um corpo, então ele não é eu, ele é nós. Por isso, Deus olha a nossa motivação. Tá bom? E outra coisa, ninguém, nem eu, nem você, nunca chegou para fazer um pedido a Deus com a intenção de pedir alguma coisa errada. Já? Não, você vai achando que aquilo é a mesma coisa. Por isso é que precisa saber o que é aquilo. Porque o nosso coração é enganoso, muitas vezes está pedindo alguma coisa a Deus, a gente está se enganando. Para Deus aquilo ali é uma coisa boa, ele não vai te responder. Ele não vai te castigar, não, mas simplesmente você vai ficar sentindo a dor da oração não respondida. Quer ver? E outra coisa, a gente faz isso sem perceber, né? A gente não percebe que está pedindo errado. Quando a gente pede, a gente parece que, não, isso aqui a gente não pediu e tal. Mas cuidado, a gente vai descobrir aqui as maneiras de orar com a motivação correta. Amém? Qual é o pedido mais famoso? Qual é? É esse aqui, ó. Reparem que é esse pedido que é para nos satisfazer. A esposa orando pelo marido. Deus, transforma meu marido, converte o meu marido. Qual é a motivação do seu coração para que o seu marido se converta? Qual é a motivação do seu coração para que o seu marido pare de beber, por exemplo, ou seja transformado? Para que é para a sua satisfação pessoal? Ou é para a glória de Deus? Amém? Se for para a nossa satisfação pessoal, nós mesmos, dificilmente ele vai atender. Por isso a gente ora, não nos afunda, nada acontece. A mesma coisa o marido, que ele ora para mudar a mulher dele, para ela se converter, para ela isso, para ela aquilo, para ela ser submissa, para ela amar ele, para ela ser cuidadosa, para ela ser trabalhadora, para ele ficar de boa, ele dava e ficar se balançando. Então é satisfação pessoal. Deus não atende. Deus, ele atende com não. Ele atendeu sim, foi ele disse não. Atendeu não, atendeu. O pai com o filho, o pai ora pelos filhos, a mãe ora pelos filhos, para satisfação pessoal, para orgulho, para dizer meu filho é o melhor da história, meu filho. Não, você tem que orar para que seu filho seja transformado pelo poder do Espírito Santo, para que Deus, o Espírito Santo, sabe, pegue ele, Senhor, pegue ele na cama. Mesmo que depois eu morra, mas eu quero ver meu filho salvo, quero ver minha filha salva. Aí sim a oração com a motivação só para defender os interesses de Deus, não os meus próprios. O empregado e o patrão, Regi, olha isso aqui, Regi, transforma meu patrão, Senhor, transforma o coração desse homem, eu preciso. Eu preciso ficar de boa. Olha, viagem, leva ele para Salvador, deixa um ano lá para ficar aqui, de boa aqui, tá bom. Se não for para a glória de Deus, eu vou ficar orando. Não é assim, irmão? Então, alguém aqui já fez a oração assim? Eu sei que fez. Pena que também ele não está aqui, deve estar risada também. Se não, eu vou botar ela no meio também. A gente tem que orar para que a outra pessoa seja transformada. A gente, por que a gente ora para dizer assim, Senhor, como foi o louvor de hoje? Vai embora, falou. Se olhasse para mim, o André acabou de orar agora. Acabou de orar o quê? O André orou. Você pode chegar lá para 5 horas da tarde, só para ele sai 5 horas da manhã de Salvador. Então a gente ora por conversão, para que o coração seja abrandado, né? Aquele marido mais manso e tal, para que os vícios dele, os maus hábitos, sejam abandonados. Às vezes o motivo que está por trás desse pedido
não é uma preocupação sincera com a outra pessoa, é uma preocupação sincera com você mesmo. Essa oração, dificilmente Deus vai dizer sim. Ele diz não. Eu creio que a gente fica um pouquinho frustrado. Meu Deus, quanta oração errada eu já fiz. Essa ou não? Diga assim: Pai, eu não quero enfrentar meus próprios defeitos. Eu não quero me dedicar a esses relacionamentos. Eu não quero mudar de jeito nenhum. Pelo contrário, quero que outra pessoa mude para eu me acomodar a todas as minhas necessidades pessoais. Estou pedindo que o Senhor me transforme. Amém? Ou é a glória de Deus, ou é a minha glória. Mas a glória quem? Cadê glória a Deus aí? Glória a Deus! Então, existem muitas outras orações erradas, meus irmãos. Para satisfação pessoal, tá bem? Para o seu próprio deleite. E essas orações muitas vezes são disfarçadas de pedidos justos. Não há nada errado a gente orar pelos nossos negócios, pelos nossos empregos, pela prosperidade. Não há nada errado com isso, tá certo? A gente deve levar todas as nossas preocupações a quem? A Deus. Você está preocupado com as coisas? Fala com Deus, leva para Ele. Mas se essa motivação for para aparecer, tá? Aí eu vou orar pelo meu negócio, vou orar pelo meu emprego para poder ser o famosão. Aí Deus olha para lá e corta a nossa fama. E não se preocupe, porque Deus tem infinitas maneiras de nos cortar o nosso assanhamentozinho de querer aparecer. Deus é especialista nisso. Aparecer para os outros, para ficar rico, para viver esbanjando, né? Esse é um pedido errado, que talvez Deus não responda. O pastor pode orar assim: ó Deus, ajuda a nossa igreja a crescer. Deus quer honrar esse pedido, sim ou não? Quer. Deus quer o crescimento das igrejas. Amém? Mas se o pastor quer ser um astro, quer ter uma igreja grande para poder ficar se gabando, né, com programas interessantes, porque na minha igreja, eu fico assim preocupado com pastores que têm essas orações respondidas. Porque muitas vezes o que parece ser uma bênção, eu não quero nem dizer o que é. Amém? Porque toda a honra e toda a glória é devida ao Senhor, não ao pastor, nem a igreja. Nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, e Ele, ao seu tempo, nos exaltará. Então, o pedido é certo se for para a glória de Deus, mas se for para nós, né, nos aparecer, se gabar, não. Então, da mesma maneira, cantores evangélicos que vão, né, ficam orando para Deus aumentar a fama deles, para ganhar mais dinheiro e tal, é perigoso. E como isso é tentador, né? Quem é que não quer ser um cantor para ganhar, né? Todas as cruzadas, tudo ser chamado, pagar ofertas altas para eles virem. Tem toda uma caminhada para chegar lá, mas tem que estar com os pés no chão. Então a gente pode até se enganar achando que as nossas orações egoístas, né, vão enganar Deus, né? Mas Deus não se engana. Deus sabe a motivação das nossas orações. Ele sabe quando a gente quer se destruir. Ele não diz sim para nos destruir. Ele diz não para não nos destruir. Porque se ele disser sim, ele sabe o que é bom para nós. Deus é o melhor para nós, amém? Diga assim: Deus é o melhor para nós. Diga assim: Ele me protege contra a destruição. Então, antes de apresentar um pedido ao Senhor, e se o pedido for atendido, pense primeiro se vai trazer glória para Deus. Amém? Isso vai trazer glória para Deus? Sim, pode pedir. Vai promover o reino de Deus? Ou seja, vai mais pessoas se renderem aos pés de Jesus? Sim. Vai ajudar alguém? Sim. Vai me ajudar a crescer espiritualmente? Sim. Então pode pedir. Amém? Então faça as suas petições com mais cuidado, porque, inclusive, as nossas orações, elas são capazes de nos purificar e nos santificar. A oração tem esse propósito também. Então, quando a sua motivação está errada, olha, vamos orar? Diga assim: Senhor, me perdoa, me
me ajuda a crescer. Me ajuda a fazer petições de acordo com a tua vontade. Então, se você tem orado e tem sentido resistência do céu, estou orando, mas estou vendo que não vai. Então, você tem que reavaliar. Pense direito, volte para saber o que é que você pediu. Então, esse pode ser o problema. Ou é uma falha sua. Ou então, você não quer saber a motivação. Porque às vezes a gente só quer lá, não quer nem saber porque eu quero. Não é assim por isso. Nossa motivação tem que estar correta. Então, a gente tem que ver se não é algo que vai nos destruir. E às vezes a gente não percebe. Ou talvez seja para a sua própria satisfação, a gente já falou. Ou então é a coisa que você está pedindo, coisa pequena demais. E você quer te dar coisas maiores. Amém? É assim. Deus é tremendo. Ele pode ter algo maior na mente dele. Então, qualquer que seja o motivo, se estiver errado, Deus responde o quê? Bem, às vezes o motivo do pedido nem está errado. Mas mesmo assim, pode ser não ou ser não. Você pode fazer o pedido certo, ser não, né? E até uma coisa que diz assim: não conheço os teus caminhos. Os primeiros missionários batistas. Ele saiu, ele era médico e a mulher dele era enfermeira. Eles foram da Inglaterra, um país rico, um país civilizado, para a Índia. A Índia e ainda é um país subdesenvolvido. Naquela época, a lepra, a ressabias, né? A doença grave, agraçava, né? E ele trabalhava no hospital como médico, evangelizando todo aquele povo. E a mulher dele, enfermeira, fazendo curativo de leprosos. Levou 23 anos trabalhando na Índia. Numa cidade grande. E a cidade, quase que ninguém se converteu. Ele foi embora para os Estados Unidos fazendo a seguinte oração: Senhor, eu acredito que eu vim para cá, que o meu trabalho foi em vão. Ora, a Bíblia diz que no Senhor nenhum trabalho foi em vão. Todos disseram melhor pensado. Por que ele disse isso? Porque ninguém se convertia. Sabe, nós aqui, às vezes eu faço essa oração assim, tenho vontade de fazer. Senhor, será que eu estou trabalhando em vão nessa oportunidade? Sabe o que aconteceu? Quando este homem morreu, esta cidade onde ele passou 23 anos foi um dos maiores avivamentos cristãos da história. A cidade toda se converteu por causa do testemunho dele. Então, foi o cuidado, todos concordam com isso, todo mundo que conhece a história. Foi o cuidado de Deus com a alma dele. Porque se aquele povo todo se convertesse quando ele estava vivo, ele ia se dissolver, sabe? Se afastar do Senhor, porque ele ia achar que foi ele, que foi o trabalho dele. Foi o trabalho dele, mas ele só viu na glória. Amém? Então ele orou com muita gente para ser convertido, estava fazendo a oração certa. Mas Deus, não. Qual que é Senhor? Não interessa. Como diz assim, quando você chegar aqui, eu levanto. Olha lá, a sua cidade completamente. Amém? Crise, essa cidade. Então, meus irmãos, às vezes a gente fica doente, né? Porque a aflição, a enfermidade, as tragédias acontecem com todos. Então a gente não é privilegiado, não vai ficar doente. Eu estou aqui com a cabeça incomodando, mas eu estou aqui porque eu tenho prazer de estar aqui. Isso me faz bem. Eu podia não estar aqui hoje. Tudo que eu fiz aqui hoje, o sítio eu podia fazer de lá. Mas eu gosto de estar aqui. Isso me custa caro. Porque eu estou há muito tempo, quantos meses? Ou eu estou lá com minha esposa, ou ela está lá, ou ela está aqui comigo. Mas hoje de manhã, eu deixei ela dormindo, mas ela não aguentou. Quando eu fui para a garagem, que no carro, ela apareceu toda para me dar um beijo. Eu saí me segurando para me dar. Eu faço prazer. Deus colocou isso no meu coração. Ela está cuidada lá. Meus filhos estão lá, eu estou aqui hoje com internet, tudo, já falamos várias vezes, ela manda mensagem. Não, meus irmãos. Aí Tiago foi decapitado, Pedro foi preso. E Paulo com espinho na carne durante a vida inteira. Depois morreu com machado, debaixo do machado, um carrasco decapitado. Então muitos cristãos, que Deus ouve e compreende suas orações. Mas alguns pedidos não obtêm resposta. Por quê? Porque Deus é um Deus amoroso. Deus é todo poderoso. Ele nega pedidos válidos também para cristãos fiéis. Amém? Então não esqueça que apesar da vitória de Deus sobre Satanás, o ministério da ressurreição de Cristo,
Nem todas as coisas estão ainda debaixo dos pés de Jesus. Satanás ainda está amarrado, mas ele está com uma corda longa. Por isso que a gente tem que lembrar ele, está amarrado, em nome de Jesus. Você está amarrado, Satanás, você está amarrado. Lembrar ele. Os dias dele estão contados, né? O fim dele é certo, mas ainda permanece como o príncipe desse mundo, que se opõe contra os propósitos de Deus na vida dos cristãos. Amém? Às vezes até parece que ele está vencendo. Não é? Mas você não pode esquecer da palavra de Deus. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Os cristãos têm essa segurança de que todas as orações são respondidas nesta vida e serão conhecidas na eternidade. Olha o que vai dizer em Apocalipse 21:4. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Isso aqui é a nossa esperança, irmãos. Olha o que Deus está falando aqui comigo e com você, que chora, que passa por tribulações, momentos difíceis, orações não respondidas, dores, injustiças, calúnias, perseguições, preconceitos, tantas coisas que nos afligem, falta de muitas coisas, falta de quase tudo, falta de dinheiro, falta de compreensão, falta de reconhecimento, falta de gratidão. Você tem chorado? Orações não respondidas, porque dói no nosso coração. Aquilo que nós colocamos diante de Deus e Ele não responde. Mas a promessa é essa, que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Vamos lá, fica de pé.